tarde, alunos. Hoje a nossa aula vai ser sobre antropologia da criança. Eu trouxe um slide aqui para apresentar para vocês e nós vamos estar discutindo esse tema, tá? O que é a antropologia? É a ciência que ela estuda a origem, a evolução, o desenvolvimento físico, cultural, costumes do ser humano. Só que nesse caso a gente vai tratar do desenvolvimento da criança, tá? Eu vou fazer umas perguntas para vocês. Por exemplo, o que é criança? O que é ser criança? Como que vivem e pensam as crianças, né? Qual que é o significado da palavra infância? Quando que ela acaba, né? Quando que ela inicia e quando que ela acaba? Aí eu vou falar com vocês, vou discutir com vocês agora. Olha, a pessoa que se encontra na primeira fase da existência dela é considerada uma criança. E a infância é nessa fase, do nascimento até a puberdade, que é quando a criança começa a ser um adolescente. Hoje a criança, ela estuda, ela brinca, ela não tem necessariamente aquela obrigação perante a sociedade, né? Porém, tudo isso, gente, vem das modificações que essa fase da infância teve durante toda a história. Desde quando não tinha nenhuma importância até o momento em que se identificou, né? E que se tornou relevante esse sentimento presente nessa fase tão importante, né? Porque ela é importante para o desenvolvimento de qualquer ser humano. O que significa isso, gente? Que antigamente a criança não era igual hoje. Hoje vocês estão aqui, vocês estão estudando, vocês vão para casa, vocês têm o pai e a mãe de vocês, né? A família de vocês da forma que ela seja. Vocês vão fazer atividade que a professora pede em casa, para casa. Vocês não trabalham, vocês não têm que ir, né, para um trabalho, não tem que fazer nada, né? É só estudar mesmo, fazer as atividades, mas nem sempre foi assim, né? Igual eu vou mostrar para vocês agora. Antigamente, lá no período que a gente chama de imperial, no período onde que existiam os escravos, né? As crianças naquela época, elas trabalhavam na lavoura, elas olhavam animais, elas trabalhavam em casa. Eu vou ler para vocês um trechinho que tem um livro que chama A História das Crianças no Brasil, que fala sobre isso. Olha, por volta dos 12 anos, o adestramento que as tornava adultos estava se concluindo. Nessa idade, os meninos e as meninas começavam a trazer a profissão no sobrenome. Chico Roça, João Pastor, Ana Mucama, alguns haviam começado muito cedo. O pequeno Gastão, por exemplo, aos 4 anos já desempenhava tarefas domésticas leves na fazenda de José de Araújo Rangel. Gastão nem bem se pusera de pé e já tinha um senhor. Manuel, aos 8 anos, já pastoreava o gado da fazenda de Guaxiniba, pertencente à baronesa de Macaé. Rosa, escrava de Josefa Maria Viana, aos 11 anos de idade dizia-se costureira e aos 14 ela trabalhava como adulto. Nós temos também o período da Revolução Industrial, que foi um período que começou a ter muitas máquinas, né? As crianças também trabalhavam, né? A gente tem aqui, olha, crianças trabalhando em fábricas. Vocês acham que esse ambiente é adequado para uma criança? É muito perigoso. Naquela época as crianças ficavam sem as mãozinhas, machucavam-se. E não era o ideal. A criança ela tinha que estar na escola, estudando, aprendendo, brincando. Essa fase é uma fase para o desenvolvimento de valores, de conceitos. A gente não pode, né, tá privando a criança disso. Aí eu vou apresentar para vocês o seguinte: no nosso país hoje, né, há um tempo atrás, né, a gente foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é o Estatuto? Ele é um conjunto de normas que vai proteger a criança e o adolescente, né? Eu trago para vocês aqui duas coisas importantes para poder falar, que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma delas é o seguinte: considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade.
E o outro ponto é o seguinte, que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Gente, eu vou apresentar um vídeo para vocês que tá falando justamente sobre isso, né? Que a sociedade, a família, a comunidade, ela tem esse dever com relação às crianças e adolescentes. Nesse vídeo vai apresentar para vocês uma menininha e eu quero que vocês prestem bastante atenção. E eu vou fazer uma atividade proposta para vocês, que é para vocês fazerem um texto para mim quero que vocês falem sobre o que tá no vídeo, o que vocês acharam dessa aula de hoje. 아까 걸었으므로 이거지라 모두가 다 입었다. Gente, como vocês puderam ver no vídeo, a criança, quando ela estava arrumada, todo mundo deu atenção a ela. E quando ela estava suja, mal vestida, todo mundo queria até se livrar dela, né? Então eu quero que vocês façam um texto para mim com relação a esse tema. Eu também deixei como sugestão de leitura um livro que fala justamente sobre isso, sobre quando a pessoa fica invisível, né? Principalmente a criança, né? Ela fica invisível na sociedade e é função da sociedade tá ajudando e acolhendo essa criança, tá? Essa foi a nossa aula de hoje.